E aí galera, estamos de volta com mais um vídeo e hoje vamos falar um pouquinho sobre a adição e a subtração de polinômios. Porém, inicialmente, nós vamos falar um pouquinho o que são polinômios. Polinômios são expressões algébricas formadas pela adição de monômios. A própria palavra polinômios, poli, representa vários e nômios, termos, ou seja, uma expressão com vários termos. Assim, por exemplo, a expressão 3x² vezes y mais 2xy menos 5a é um polinômio formado por três termos, onde temos os sinais de mais e menos que separam os termos do polinômio. Assim, este polinômio com três termos é chamado de trinômio. No segundo exemplo, nós temos 2y menos 3x. Observem que o sinal de menos separa os dois termos. Desta forma, nós temos um polinômio com dois termos, que é chamado de binômio. Neste terceiro exemplo, nós temos 2yx. Observe que não aparecem sinais de mais ou menos, logo, é uma expressão com apenas um termo, que é chamada de monômio. Uma observação importante: polinômios com mais de três termos são simplesmente chamados de polinômios. Monômios são constituídos por números conhecidos, que são chamados de coeficientes numéricos, e números desconhecidos, que é a parte literal. Ou seja, cada monômio é formado por um número, que é o coeficiente, mais uma parte literal. Por exemplo, 3x³y, percebam que o 3 representa o coeficiente, o número, e x³ representa a parte literal. Neste segundo exemplo, 2ab dividido por 3, o coeficiente é 2 sobre 3, ou 2/3, e a parte literal é ab. Neste terceiro exemplo, nós temos x elevado à quinta potência y ao quadrado. Note que nós não temos um número na frente da expressão ou na frente da parte literal, porém podemos pensar em 1. Assim, o coeficiente é 1 e a parte literal é x elevado a 5y ao quadrado. Adição e subtração de monômios. Algumas considerações. Só podemos adicionar ou subtrair monômios quando as partes literais são iguais. Nestes casos, nós temos que os monômios são considerados monômios semelhantes. A adição e subtração de monômios é realizada adicionando ou subtraindo os coeficientes numéricos e mantendo a parte literal. Por exemplo, 3x mais 7x menos 4x. Note que os três termos possuem exatamente a mesma parte literal, logo são chamados de monômios semelhantes. Assim, nós simplesmente somamos os coeficientes e mantemos a parte literal. Desta forma, 3x mais 7x equivale a 10x, menos 4x igual a 6x. Neste segundo exemplo, nós temos que 2x mais 7y menos 4x mais y. Observe que nós temos dois termos com parte literal x, 2x e menos 4x são os monômios semelhantes, e 7y mais y também são dois monômios semelhantes. Neste caso, nós vamos somar os monômios semelhantes. Assim, 2x menos 4x resulta em menos 2x, e 7y com mais um y mais 8y. Neste exemplo, nós temos que, dados os polinômios a 3x mais 4y menos 2 e b 2x menos 5y menos 7, nós queremos fazer a mais b. Nesta resolução, estarei colocando o polinômio a e o polinômio b entre parênteses. Assim, ficará 3x mais 4y menos 2, que é o polinômio a, mais 2x menos 5y menos 7, que é o polinômio b. A utilização dos parênteses consiste no seguinte fato: observe que antes do parênteses nós não temos nenhum sinal, logo é positivo. Assim, eu posso reescrever o polinômio mantendo os sinais do mesmo. Antes do segundo parênteses do polinômio b, nós também temos um sinal positivo. Quando extrairmos estes parênteses, eu posso reescrevê-lo mantendo os sinais do polinômio b. Assim, extraindo os parênteses, ficaremos com 3x mais 4y menos 2 mais 2x menos 5y menos 7. Observem que nós temos termos cuja parte literal é x, termos cuja parte literal é y e termos que não apresentam parte literal. Assim, somando os termos semelhantes, 3x mais 2x teremos 5x, 4y menos 5y temos menos y e menos 2 menos 7 temos menos 9.
Na segunda parte, nós temos a menos b. Novamente, estarei reescrevendo os polinômios a e b entre parênteses. Assim ficará 3x mais 4y menos 2, que é o polinômio a, menos 2x menos 5y menos 7, que é o polinômio b. Observe novamente que antes do parênteses do polinômio a não aparece sinal, logo é positivo, o que me garante que eu posso reescrever o polinômio a com o mesmo sinal. Porém, na frente do segundo parênteses do sinal do polinômio b, nós temos um sinal de menos, o que significa que temos que trocar todos os sinais de b, afinal, eu quero o oposto de b. Assim, ficaremos com 3x mais 4y menos 2, percebam que os sinais foram mantidos, porém, o sinal de menos vai mudar os sinais de b, como já dito anteriormente. Logo, ficaremos com menos 2x mais 5y mais 7. Agora, novamente somando os termos semelhantes, nós temos 3x menos 2x, que resulta em 1x, 4y com mais 5y, que resulta em 9y, e menos 2 mais 7, que resulta em 5. É isso aí, galera. Espero ter ajudado e até o próximo vídeo.